Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado por isso. Outro sim, assina o canal, o irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela e vai abrir uma maior em cima. Você clica de novo e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação, tá? O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, é ensinar você quem é Jesus, onde que ele está, onde que ele vive e o que ele pode fazer por você, que muitas vezes você não sabe. Você pede, 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 mas não sabe se você está pedindo, se pode pedir, que você não vê, não é isso? Eu não sei, eu pedi, mas você está em condições para pedir? Mas você também vai saber disso, se o Senhor Jesus permitir que eu possa ensinar para você, tá certo? Outro sim, esses versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender também, tá? Que você possa ser um cristão que nem eu também e dominar bem a palavra e falar bastante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fala o que o irmãozinho está falando, não. Você confere na Bíblia. Depois que você foi lá, tá aqui, o irmãozinho falou, tá aqui. Pode falar à vontade. A palavra é do Senhor, tá? Não é a minha, não. Então, você pode à vontade falar dela, viu? Então, primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que foi feito, Deus fez para o Senhor Jesus, tá? Então ele é o dono. O Senhor Jesus é o dono. Só que eles apareceram em três ocasiões diferentes. Deus falando com os profetas, Jesus falando com o ser humano e o Espírito Santo habitando no ser humano, tá? É diferente. Jesus apareceu junto, um humano junto com o ser humano. Que ele está escrito lá em Hebreus, no Evangelho de Paulo, no Hebreu, o Evangelho da Graça, em Hebreus, que ele fez nós para ele andar no meio de nós junto com ele como nosso pai, e nós como o povo dele, ou como os filhos dele. Para isso que nós fomos feitos, viu? E para carregar o santuário do Senhor Jesus. Então nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Então é só para você ter ideia, viu? Este é quem é Jesus. Onde que ele vive? Dentro de mim, dentro de você, ele vive dentro de todo ser humano. O que ele pode fazer por você? Olha, tudo que você imaginar, Jesus pode fazer, o que você imaginar. Só que tem um pequeno probleminha que você precisa saber. Existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é você fazer aquilo que você acha que deve. É dois caminhos. Você pode seguir a sua carne, a carne do seu corpo, ou seguir o Espírito, que é do Senhor Jesus. Para você seguir o Espírito, basta você estar fazendo as coisas corretas, coisa certa, trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, pagando suas contas, suas dívidas, sem dever nada para ninguém, sem lesar ninguém com seu suor. Nessa condição, você pode pedir o que você imaginar para o Senhor Jesus, que ele vai te ajudar a você conseguir aquilo ali. Mas você pede aquilo que está dentro das suas possibilidades. Você não vai pedir para ele um avião, por exemplo. Estou dizendo para mim, tá? Que é pobre. Você vai pedir um avião, que você vai ter um encargo muito grande e você não vai ter como pagar. Pede para ele uma coisa que está dentro do seu ser, tá? Do seu salário. Se você acha que o seu salário está baixo para conseguir o que você quer, pede ele para dar uma luz para você, aumentar o seu salário para você estudar, fazer um curso, uma faculdade, e ele vai te ajudar e você vai trabalhar e vai conseguir. Só que você está trabalhando com honestidade, você está aí do lado do Senhor, você está conversando com honestidade. Aí onde você pede para o Senhor Jesus? Você pede essas coisas para o Senhor Jesus lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6. Lá está escrito assim: sem entrar para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda os desejos do seu coração. É isso que está escrito lá. Ali você pede, ali você agradece, e sempre quando receber, não esquece de agradecer, né? E quando quer outra coisinha, vai trabalhar com o seu suor que você vai conseguir. Não fica pensando em levar vantagem, não, em jogo e não sei o que ela não vai por aí não, meu filho. Não vai por aí não, que como diz outro, é carta perdida. Isso é o que ele pode fazer se está no espírito. Agora, se você está na carne, eu estou falando ainda do livre-arbítrio, tá?
Se você está na carne o que você faz? Ó? Você começa querendo matar seu irmão, roubar seu irmão, traficar para o seu irmão e iludir o seu irmão. Você leva vantagem em tudo. E o pior, prostituindo. Este é o pior. Aqui, desses 5 que eu falei aqui, este é o pior, a prostituição. Tá? Se você estiver nesse caminho, você só pode pedir para o Senhor Jesus uma coisa. Pedir Ele para poder tirar você daquele lamaçal que você encontra nele. Quando você vê que você já conseguiu sair dali, já está no caminho certo, aí você pode clamar a ele, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, e pedir ele também, igualzinho, o mesmo que ele fez para o outro, ele vai fazer para você. Porque você já saiu do erro, você deixou o erro, o arrependimento do erro, você já voltou agora, a partir de hoje eu quero fazer a coisa certa, meu senhor. Não quero mentir, não quero fazer mais nada, só trabalhar honestamente. O meu salário, nada, um centavo do outro eu não quero. Você já está no Espírito. Você pode pedir que o Senhor Jesus vai te conceder para você também, tá? Que Jesus é muito justo. Só com ele não tem o nosso, nós, o brasileiro, tem o nosso, dá um jeitinho, né? Com Jesus é assim, sim, não, não. Ou sim ou não, é só isso. Então, é isso aí. Se você vem falar com ele, não adianta, você pode mentir para o mundo inteiro. Mas para Jesus é impossível você mentir, porque sua mente é ele que domina. Como você vai mentir para ele? Quando você pensa numa coisa, ele já sabe o que é que você está pensando. Porque ele é o dono do nosso corpo, da nossa vida. Esse corpo aqui é só para carregar o santuário de Deus. E ele que faz, ele que dita as regras, tá? E muitas vezes a gente quer, não vejo Jesus e acha que pode mentir. Não consegue mentir para Jesus, tá? Para Jesus você pode seguir ele, mas se você quiser, ele não obriga ninguém a seguir ele. Se ele quiser, você fazia nós, já só seguir ele, mais nada. Não, ele já deu livre-arbítrio. Você pode seguir, ele pode seguir a carne. Ele não precisa de nenhum de nós. Nenhum. É nós que precisamos dele. Então aí entra a diferença aí. Ele criou nós para carregar o Espírito Santo dele. Mas nós fomos criados primeiro para servir ele, em primeiro. Mas quando ele veio como em carne, para viver no meio de nós, habitar no meio de nós, em carne, um ser humano, nós que eu falo nós da época, tá? Entregamos ele, matamos ele. Então, para você ver. Aí, ele que precisa de nós? Não, nós que precisamos dele. Quando eu, por exemplo, eu me propus a falar um pouquinho, 1 a 2% do evangelho, porque eu sou grato pela tanta coisa que ele fez por mim. Nenhuma, não é tantas. Olha, se eu falar para você daqui o final do ano, eu não consigo falar a metade de tantas boas coisas que o Senhor tem feito para mim na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha vida inteira, tá? Em tudo, tudo. Não dou conta de falar. Que se eu falar, você vai começar a chorar. Fala, nunca acredito que um velho nessa idade já passou por tanta coisa dessa e está aqui ainda. Só nunca fiz uma coisa, meu filho. Roubar, matar, esse tipo de coisa nunca, jamais passou pela minha cabeça, tá? Se eu fui educado com, como diz o outro, se eu pegasse uma bala de alguém, minha mãe me dava uma surra e falava, a próxima vez vai ser pior. Então, nós fomos criados pobre, mas nessa condição, graças a Deus, tá? Eu agradeço a gente encontra com o Senhor, eu agradeço ainda o Senhor pela a surra que ela fazia a minha mãe me dar, porque era para a minha educação. Isso aí, graças a Deus, até hoje eu trabalho, eu vivo do meu suor. Não tem esse negócio de não tirar vantagem em cima de ninguém. Vou fazer um negócio sujo ali com a pessoa, vou empurrar uma coisa ali em cima da pessoa que não vale nada, de jeito nenhum. Se eu fizer algum negócio, é justo. Quanto que vale? Vale 10. Ao seu vale 10, o meu vale 10 também, então nós trocamos pelo outro. Aí ninguém deu prejuízo a ninguém, pelo menos da minha parte, né? Talvez o outro fizer alguma coisa errada para me dar prejuízo, aí é com ele, não é comigo, não. Mas este é quem eu sou e eu agradeço muito o Senhor Jesus por tudo que ele tem feito, tá? Eu não tenho um mar para dizer do Senhor Jesus contra, tá? Eu só tenho para dizer a favor. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, é por causa que o Senhor Jesus me concedeu, tá? Esse tipo de coisa. Graças a Deus. Sou muito grato por ele. Agora vamos ver um outro aqui também. Esse aqui é esse aqui, ó. Refletindo como um espelho a imagem do Senhor Jesus. Está no livro de 2 Coríntios,
o capítulo 3, o versículo 18, tá? Que ele diz assim, tá? Aqui, ó, no 18, perdão. Mas todos nós, como com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então aqui ele está dizendo o seguinte, tá em parábola, tá? Como um espelho. Eu até já falei uma parte dessa daqui, dessa parte. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu queria ver o Espírito Santo, está em espírito, né? Mas como é que a gente não vê, não sei o quê, não é isso que acontece muito? Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, meu irmãozinho, você precisa estar representando o Senhor, para quando eu olhar em você, eu não achar, mas aquele ali, é, falando ao mundo, tá? Nada com você, eu estou falando aqui não, tá? Eu olhar para você e dizer assim, mas aquele ali é um ladrão, é um traficante, é um assassino. Ué, como é que você está representando a imagem do Senhor, será? Você está representando um ser humano, que isso é do ser humano, né? Coisa que ela está no mundo. Então nós precisamos que a pessoa olhar para você e não ver essas coisas escabrosas no você. Esse cara é um trabalhador, um cara honesto. Ele reflete a imagem do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Ser um homem decente, tá? É isso que o versículo está dizendo. A imagem do Senhor. Você olha no espelho e você vê você está alegre, você está triste, você olha, tô de boa vida. Não. Você está vendo é o Espírito que está dentro de você, que está te dando aquilo ali. Está te refletindo aquilo ali que você está vendo que é você. Porque o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, está dentro de mim, que estou olhando no espelho que eu estou dizendo, tá? Está dentro de mim, que estou olhando no espelho. Então, o Espírito, eu não estou vendo o Espírito não, mas eu estou vendo que aquele corpo ali, que é o meu corpo, que deveria estar morto. Se o Espírito não tivesse lá, estaria morto. Está vivo. Então, se ele está vivo, eu estou vendo o Espírito Santo do Senhor. Por que eu estou vendo? Porque ele está me dando vida. Eu sei que ele está me dando vida. Ele é a nossa vida, de todo ser humano, tá? Então eu sei, eu estou tendo vida, meu corpo está vivo, eu estou vendo ali, eu estou ouvindo o refleto, o Espírito do Senhor. Não é que diz aqui? O Espírito do Senhor, nós devemos refletir. Então, eu estou refletindo ele, eu estou vendo ele ali quando eu olho no espelho. Agora, se eu olhar no espelho e não conseguir me ver mais, aí, meu irmãozinho, acabou. O Senhor Jesus tirou o Espírito dele que estava em mim. Aí eu passei a ser um corpo defunto, só alimento para a terra. É isso que eu quero que você entenda. A vida que você tem é o Espírito Santo que está dentro de você. É ele que te dá essa vida, tá? O meio de você ver ele, o mais próximo é esse aí. Ou você olhar no seu irmão, um irmão honesto, que você sabe é trabalhador, pessoa que luta para ter as coisas, você fala, esse cara reflete o Senhor, que só faz coisas boas. Ou então, se olhar no espelho para você mesmo, se é que você enquadra nesse quadro, né? Se você enquadrar nele, tô vendo aqui, tô vendo a imagem do Senhor. Porque se ele não tivesse ali, meu corpo estava morto, eu não estaria vendo. Eu estou enxergando é por causa da luz do Senhor me deu para que eu pudesse enxergar. Eu ouço é porque ele me permitiu. Eu falo é porque ele está me permitindo. É pequenos detalhes que sem ele jamais nós conseguiríamos fazer. Jamais, tá? E muitas vezes não é ensinado, meu irmãozinho. É por isso que eu me propus ensinar. Eu fiquei tão contente quando o Senhor Jesus foi me levando nos textos que eu precisava ouvir, precisava aprender, e foi abrindo para mim, não tinha dinheiro que pagasse. Por isso eu propus também ensinar, que eu sei que tem muito, mas muita quantidade, nem um nem dois não, meu irmãozinho, tem muita quantidade. Você vê essa marcha evangélica aí que teve, só tinha político. E o pessoal esnobando, lambendo até o chão lá. O nego falou que não sei o quê. Mas Jesus está indo dele, e procurando Jesus lá no pé de homem. É escravo de homem esse tipo de gente. Está tentando se aparecer para a Câmara, para a mídia. Eu sou um adorador. Jesus está muito longe até dos pensamentos dele. Ele tem Jesus, mas não sabe que tem, porque não foi ensinado. Se ensinar, o sistema fecha. Fecha o sistema.
tá? Então não pode ensinar. Então fica aquele ditado, o meu Deus é meu ventre, dinheiro, tá? É o que é para alimentar o meu ventre, é o dinheiro. Esse é meu Deus. Esse aí, qual Jesus falou, era desse aí. Esse tipo de gente. Está pregando o evangelho para se dar bem na vida, por dinheiro, ostentação. Tá? Então isso aí eu jamais me interessei e nem pretendo e nem suporto esse tipo de gente falsificando exatamente a imagem do Senhor. Né? Que estão falsificando é isso. O Espírito Santo está dentro de mim e você sabe e está negligenciando que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você vem aqui, você vai ser batizado com o Espírito Santo, nem ele sabe que tem um Espírito, mas está te oferecendo em troca do seu bolso. Então, meu amigo, dessa parte eu tô fora. Deus já me deu o para mim viver com a minha família. Graças a Deus, tá? Tenho a agradecer a Ele constante. Por isso, viu? Eu não necessito disso, não. Eu prego aqui esse pouquinho, ensinando pouquinha coisa que é pouquinho. O meu propósito aqui, eu leio sempre um versículo, é para não ficar só nas minhas palavras, né? Mas o meu propósito aqui é mostrar para você onde está o Espírito Santo. E às vezes, alguns dos versículos, a maioria, está mostrando aquilo que eu acabei de falar, tá? Aonde que ele está, aonde que eu encontro ele na Bíblia, os vídeos estão falando tudo, os versículos, veja onde que está, onde não está, e alguns que estão em parábola ainda estão abrindo junto, que às vezes você fala que não está, eu estou falando aquilo que está em parábola, eu estou falando, então fica mais fácil para nós podermos entender, tá? Esse aí é um dos meus propósitos aqui na palavra do Senhor, é este daí, tá? Mostrar para você aonde que está Jesus, que está dentro de você, quem é Ele e o que Ele pode fazer por você. Então, tudo que eu te falei aí é o que Ele pode fazer, meu irmãozinho, o que você quiser. Basta você estar fazendo as coisas certas, sem mentira. Basta isso. E você pode fazer seus pedidos e o Senhor vai te abençoando, te dando. Só que te deu hoje uma balinha, você agradece. Amanhã te dá duas, você agradece. Não vai, eu espero me dar um avião primeiro para me agradecer. Ou vou agradecer na mídia lá, ou no microfone. Agradece lá no teu quarto, para o Senhor Jesus. Mateus 6, o versículo 6. Você vai lá está escrito. Você vai lá e agradece ao Senhor. Graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.